1 Reis 3, 9 e 10. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 10. Neste vídeo, nós vamos falar como agradar a Deus. Vamos procurar entender as maneiras corretas de agradar a Deus, que homens e mulheres da fé usaram no passado. Então, sem mais demora, vamos começar o vídeo. Porque para não ficar muito longo, ficar aquela coisa chata, vamos fazer um vídeo, falar um pouco, meditar na palavra de Deus, passear pela palavra de Deus, pela Bíblia, e vamos ler alguns versículos, poucos, só para que você entenda do seu jeito como você pode fazer para agradar a Deus. Porque na maioria das vezes, o que acontece? A gente não ora porque a gente acha que a nossa oração não vai ser ouvida por Deus. Porque a gente acha que Deus não vai se agradar do sacrifício que a gente faz, do jejum, da maneira da gente pensar, da maneira da gente falar. Mas existem as maneiras que Deus gosta que a gente faça, e que Deus se agrada no que a gente faça. Como nós sabemos, Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Ele não faz acepção de pessoas, com certeza qualquer um de nós, eu daqui, você daí, qualquer pessoa pode orar a Deus, pode fazer algo que venha agradar o Senhor. Então, aqui nós vamos ler alguns versículos. Eu vou deixar na descrição e também no card aqui em cima, depois você verifica direitinho, alguns versículos como você agradar a Deus. É maravilhoso. Quando a gente começa a entender, com certeza, agradar a Deus passa a ser algo que traz satisfação pessoal para cada um de nós. Enquanto a gente está vivendo no mundo, isso é difícil. Depois que a gente passa a ter uma entrega total para Deus, a viver segundo, a fazer as coisas que Deus quer, viver segundo o que Deus quer que a gente faça. Então agradar a Deus se torna algo que a gente quer fazer do acordar ao dormir. Isso é maravilhoso. Eu vou ler alguns versículos e daí você pondera, você pensa, você reflete e deixa aqui nos comentários desse vídeo o que você acha, se você está fazendo da maneira correta, se você agrada a Deus. Deixa nos comentários aqui. Você já agradou a Deus alguma vez? Se você acha que sim, comenta aqui no vídeo que nós vamos retribuir o comentário, nós vamos responder o comentário. Se você já agradou a Deus, comente aqui no vídeo, nós vamos responder individualmente para você. Não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito ainda e ative o sininho para receber as notificações do canal. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 10. É uma passagem muito conhecida, que eu acho que todos nós já ouvimos falar, que trata de quando o rei Salomão, quando Deus falou para Salomão pedir para ele, pede o que tu quiseres que eu te darei. E o rei Salomão, muito novo, muito jovem, poderia pedir facilmente riquezas, bens materiais, coisas que a traça corrói, coisas que ficam aqui na terra. Mas num lapso de sabedoria, ele foi taxativo quando pediu para Deus e agradou a Deus quando ele pediu sabedoria para que reinasse sobre aquele povo de Israel, que era muito, sobre aquela multidão. Ele reconheceu que só Deus poderia agir na vida dele de uma maneira que ele pudesse governar com sabedoria aquele povo. Então ele não pediu o que qualquer um de nós provavelmente iríamos pedir na idade que ele tinha. Ele era muito jovem quando assumiu o reinado de Israel. Ele pediu a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Com sabedoria ele sabia que ia conseguir reinar sobre o povo de Israel com a agilidade que ia ser necessária. E com certeza, se hoje reinar não é fácil, imagina numa época bárbara, uma época de barbárie. Então ele foi muito abençoado quando pediu sabedoria a Deus e Deus se agradou da oração que ele fez naquele dia. Então vamos ler o que está escrito para que você tenha uma ideia exata do que está na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 10. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos de Deus, agradou a Deus. Essa palavra que Salomão usou aqui quando orou a Deus, agradou ao Criador. Então nós podemos ver que
É a sinceridade no coração quando a gente ora que agrada a Deus. Ele poderia ter pedido coisas supérfluas, coisas banais, bens materiais. Aí ele foi prudente ao pedir. Que assim como a gente vai falar com alguém importante, a gente pensa no que vai falar. Quando você vai pedir alguém em namoro, por exemplo, você pensa com cuidado. Quando você vai fazer uma entrevista, você pensa com cuidado. Salomão, nesse dia, teve essa sabedoria de pedir a Deus sabedoria para poder discernir entre o que era certo e o errado no meio de tão grande multidão que ele iria passar a governar. Então, quando você for pedir algo a Deus, não se atente em pedir coisas que vão ficar aqui na terra. Porque mais cedo ou mais tarde, a gente não vai mais estar aqui. E o que acontece? Aquilo que a gente pediu permanece até um dia que o ladrão vem e rouba, a traça come, o ferrugem destrói. Agora, se você pedir sabedoria, se você pedir coisas espirituais, se você buscar alcançar a libertação espiritual e a vida eterna, são coisas que superam o próprio corpo, que superam o nosso físico. Espiritualidade, alma, essas coisas permanecem, são eternas. Então, seja prudente ao pedir para Deus, porque Ele vai se agradar da sua oração. Como podemos fazer para agradar a Deus? Como agradar a Deus? Nós passearmos um pouquinho mais lá na frente na palavra de Deus, nós vamos encontrar também em Salmos algo muito prudente que o salmista usou naquela época para os seus contemporâneos. E vamos ler mais um pouquinho, para que a gente tenha entendimento, como é o intuito desse canal aqui, que você aprenda de uma maneira simples, que você possa entender, compreender e falar com Deus. Como agradar a Deus? Vou falar aqui alguns versículos, mas eu vou deixar também no card, aqui em cima, vou deixar na descrição desse vídeo, para você comentar, para você olhar outros vídeos que vão ficar no card, para você entender como agradar a Deus. É claro que não é só na pesquisa desse canal que você vai entender isso, porque tem muitos outros. Você pode procurar. A palavra de Deus em si já é uma forma tenra, inicial, primordial de você agradar a Deus. Praticar a palavra, levar o nome do Senhor Jesus. Existem muitas maneiras. Essas 3 ou 4 que eu vou te falar aqui são só para aguçar a sua curiosidade, para você entender que você consegue agradar a Deus. Como agradar a Deus? Você consegue. Você consegue. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que tem um cérebro para pensar. Então, como eu poderia agradar a Deus? Como agradar a Deus? Essas mensagens que vamos ler aqui são o início. Mas existem muitas outras na palavra de Deus. Quando você tiver um tempo para ler, tire esse tempo que é essencial, para que Deus venha se agradar do que você faça, da sua oração. Porque você deve se perguntar como agradar a Deus. Respondendo a essa pergunta, você vai estar fazendo algo inimaginável. Um passo enorme na direção da sua libertação, da sua salvação eterna. Porque não basta a gente ser liberto. Tem que perseverar praticando para que a gente venha alcançar a vida eterna. Muita gente confunde ser liberto e ganhar a salvação eterna. São duas coisas diferentes. Ser liberto, você pode vir a pecar no futuro, não ganhar a salvação eterna. Agora, a partir do momento que você persevera agradando a Deus, aí no futuro você vai conseguir a salvação eterna. São duas coisas diferentes. Vamos ler outra passagem. Em Salmos 51:17 está escrito: os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Entendeu? A um coração quebrantado, ó Deus, não desprezarás. O salmista está falando ali, está afirmando para os contemporâneos dele naquela época e para nós hoje, nos dias atuais, que a palavra de Deus é atual sempre. Ele está afirmando o quê? Que a pessoa, quando está consternada, busca a Deus com sabedoria, que realmente quebranta o seu coração, se emociona ao falar com Deus, Deus não despreza essa pessoa. Essa palavra
no Salmo 51, versículo 17, é muito forte, muita gente aplica nas suas vidas e vê o resultado acontecer. O que você acha do que está escrito aqui no Salmo 51, 17? Deixe o seu comentário nesse vídeo. Fale o que você entendeu, do seu jeito, porque o seu jeito é único de falar com Deus, de pensar em falar com Deus. Como agradar a Deus? Qual é a sua maneira? Deixe aqui nos comentários desse vídeo. E não esqueça também de acompanhar nos cards que eu vou deixar aqui em cima 2 vídeos que são primordiais para que você que acompanha esse canal e está chegando aqui agora, entenda como Deus é simples e quer agir na tua vida. Vou deixar 2 cards aqui para você escolher. Você assista, não sai agora não, assista esse vídeo até o final, que tem muita coisa boa aqui, que pode te aproximar de Deus de uma maneira eficiente, que você, do seu jeito. Você não precisa se fanatizar não. Para falar com Deus, não precisa fanatizar. Para agradar a Deus, como agradar a Deus, não precisa ser fanático. O seu jeito é único, é particular. Por isso que eu costumo dizer, humanamente, que Deus nos faz e joga a forma fora. Para que cada um de nós seja único e exclusivo para Deus. Como agradar a Deus? Se você faz de um jeito de agradar a Deus, se você tem um jeito de agradar a Deus, deixe nos comentários desse vídeo, que eu vou te responder individualmente. Nós vamos interagir. Que o intuito desse canal, na verdade, é que eu daqui, você daí, a gente interaja no assunto comum, que é o nosso Criador. Então, não esqueça, acompanhe a playlist do canal, acompanhe os cards, se inscreva se não é inscrito, deixe o seu like e seus comentários, que com certeza Deus vai estar vendo que você está evangelizando e ajudando a levar esse canal a mais pessoas de uma maneira simples de agradar a Deus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal. E o próprio Deus, se for a vontade dele, vai estar com você. Porque nada acontece, não seja a vontade de Deus. Esse passeio que eu te propus a fazer, um passeio literal pela palavra de Deus, é maravilhoso. Tem vezes que a gente sai de casa, eu, você, quantas são as pessoas que saem de casa com um roteiro na mente? Eu vou fazer isso, isso, isso. A gente sai, chega lá num determinado lugar, começa a fazer aquilo, na verdade, não é nada do que tínhamos planejado, do que tínhamos roteirizado. Por quê? Porque Deus nos fez único. Então a sua maneira de fazer as coisas é única. A sua maneira de agradar a Deus é única. Como agradar a Deus? Eu não posso agradar a Deus do mesmo jeito que você. Você é único, você é especial. Você é um ser criado para louvar e agradecer, glorificar o nome de Deus. Pense nisso. Eu sou Virgílio Gonzaga e este canal é para você pensar. Olha a joia que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Acompanha comigo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Então, para você ter fé, é necessário que você acredite em Deus. Para você crer que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Que Ele dá vitória para quem o busca. Entendeu? Capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. Depois você acompanha e, com o seu entendimento, do jeito que você entender, deixe nos comentários desse vídeo as suas palavras. Compartilhe o canal. Deixe o seu like. E com as suas palavras, comente nesse vídeo. Acompanhe os cards que eu vou deixar aqui na parte de cima do vídeo. E acompanhe na descrição essas passagens que nós vamos ler aqui. Com as suas palavras, você falar o que você entende. O propósito desse canal, o início desse canal, falar com Deus para você pensar, é isso. É um passeio pela palavra de Deus de uma maneira simples que você possa entender, que você possa levar a outras pessoas. Porque o que Deus quer de nós é isso. Não adianta nada eu ler a palavra de Deus e não praticar. Não adianta nada se eu ler, viajar pela palavra de Deus e não levar a outras pessoas. Que proveito teria eu? Aí não seria o que Deus, como galardoador, quer fazer na minha e na tua vida. Então leve uma palavra de fé a mais pessoas. E você vai estar fazendo o que Deus propõe para nós. Você vai estar sabendo fazer como agradar a Deus. Você vai estar sabendo, porque você está levando a palavra dele a outras pessoas. Faça o bem sem olhar a quem. Você fazendo o bem,
você também está agradando a Deus. Não precisa fazer o bem para que outras pessoas vejam. Faça o bem por espontaneidade. Faça o bem sem olhar a quem. Essa é uma das maneiras que você pode agradar a Deus poderosamente. Outra maneira que você pode agir para agradar a Deus: não ter o coração endurecido. Quantas são as pessoas que ficam sofrendo com algo que acontece, que ficam martirizando uma situação? Não faça isso. Passado já aconteceu. Você não vai ver mais no passado. Aprenda com os erros que você teve lá. Não fique sofrendo, você vai sofrer de novo. Viver do passado é sofrer 2 vezes. Olhe para frente, olhe o agora, pegue agora como ponto de partida e olhe para frente. E viva o para frente. Não cometa os erros do passado, mas não fique se martirizando, porque viver do passado é sofrer 2 vezes. E se você viver do passado, você fica com o coração endurecido. Como agradar a Deus com o coração endurecido? Não tem como. Então, tire todo o peso que existe no seu coração e você vai estar agradando ao nosso Pai, agradando a Deus. Não se esqueça, é para frente que se vive. O passado foi importante na nossa vida, sim, e é para que a gente não cometa os mesmos erros, mas crie um ponto de partida a partir do agora e viva para frente. O seu futuro, que ainda não veio, um dia será passado. Então faça ele acontecer diferente. Pense positivo, haja com sabedoria, crie e tome uma atitude. Busque a Deus, ore, jejue, entregue as suas vidas na mão de quem tudo pode resolver. E viva para frente, é para frente que se vive. Pense positivo, você é melhor. Inclusive, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo com esse título: Você é melhor. Assista ele e você vai entender por que é tão importante você saber o potencial que você tem. Compartilhe esse canal, deixe o seu like. Divulgue a palavra de Deus de uma maneira simples e eficiente, sem fanatismo. O objetivo desse canal não é nós sermos fanáticos, não. Falarmos de Deus onde nós estivermos, orarmos, agradecermos, glorificarmos. Se formos chamados de louco, se alguém nos chamar de louco, deixa chamar. A gente está sendo louco para Deus. Porque esse canal é para você pensar. Eu sou o Virgílio Gonzaga e esse canal foi feito para você pensar. Romanos, versículo 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Essa obra que está se referindo aqui é a evangelização, é o serviço da casa de Deus, é a obra de Deus, é levar o nome de Deus. Então, entenda com as suas palavras, no versículo 4 está escrito: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. No versículo 5, nós podemos continuar: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Dá para você entender? Então, leia o 4, conclua no 5. Você vai ver a diferença entre uma coisa e outra. Então, não confunda o ímpio com a justiça. Então, cuidado quando você avaliar essas questões. E sempre que tiver alguma dúvida, consulte a palavra de Deus, que é o manual eterno, o manual da vida, que nos aproxima do Criador. Como agradar a Deus? Você pode agradar a Deus fazendo um estudo. Não precisa ser um estudo forte, grande, não. Estude do seu jeito. Se você consegue ler um capítulo, se você consegue ler um versículo, ótimo. Se você consegue ler 2, ótimo. Quando você fizer algo para Deus, faça o seu melhor. Mas se você não conseguir fazer o seu melhor, faça o que você puder. E se você puder fazer algo voltado para Deus, Ele próprio vai ver o que você está fazendo e vai considerar o que você pôde fazer como o melhor. Esse já é o seu melhor para Deus. Então, tudo que você for fazer, se você for dançar, tente dançar do melhor jeito para Deus. Se você for cantar, cante para Deus. Se você não conseguir superar as expectativas, não se preocupe, porque não foi espectador nenhum que te deu a vida. Você fazendo para Deus é o que importa.
Se você quer louvar cantando ou dançando, ou em qualquer festividade, glorificar o nome de Deus, faça o seu melhor. Se você não conseguir fazer o seu melhor, achando que você não está fazendo o seu melhor, faça o que você puder. E quem te deu a vida com certeza vai saber que o que você puder, é você sabendo como agradar a Deus. Essa é uma maneira de agradar a Deus. E aí, quem tudo criou vai entender que o seu melhor está aí. Não precisa se justificar para mim, para juízes, para as pessoas. Não precisa se justificar para julgados. Não. Procure fazer o melhor do seu jeito. E isso já será o seu melhor. Porque para Deus, vale fazer qualquer coisa que a sociedade provavelmente não entenderá como padrões que sirvam a ela. Porque nosso objetivo não é agradar a sociedade, é agradar a Deus, que tudo criou. Viva segundo a sua mente projeta uma maneira de agradar a Deus. Agradeça ao Senhor Jesus pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz e pela promessa que Ele deixou, que quando Ele subiu aos céus, eu subo aos céus, vou ao encontro do Pai, mas eu deixo com vocês um outro Consolador. E esse Consolador é essencial na nossa vida cotidiana hoje, no mundo atual que vivemos, porque nós todos podemos alcançar o Espírito Santo se a gente tomar uma atitude, mudar de vida, a gente se a gente procurar se embrenhar com as coisas de Deus, se a gente se envolver com as coisas de Deus. Isso pode acontecer uma transformação incrível na sua vida, na vida do teu parente, na vida do teu amigo, na vida do teu colega de trabalho, na vida de qualquer pessoa pode acontecer a transformação. Que a paz esteja com todos vocês.